A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Eu sou pecador ou sou justo? Contrariamente à opinião popular, como crente, você já não é pecador. Preste atenção, não estou dizendo que você não é mais capaz de pecar. Nós ainda pecamos, mas mesmo quando pecamos, precisamos nos lembrar de que a nossa justiça é Cristo. Você foi feito justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, de modo algum, vê você separado de Cristo. A verdade é que a sua capacidade de andar em uma vida de pureza e justiça será determinada pela convicção de que você não é um pecador, mas uma nova criatura que foi declarada justa em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, a sua velha natureza pecaminosa morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você recebeu uma nova vida, justiça, você foi aperfeiçoado nele. Não deixe que ninguém invalide a palavra de Deus. Não importa quais credenciais ele apresente a você. Você é uma nova criação, a justiça de Cristo. É verdade que todos estamos sujeitos ao pecado, mas precisamos reconhecer que a palavra de Deus diz que somos justiças de Deus em Cristo Jesus. Fomos justificados pela fé. Isso significa que a nossa justiça não depende mais do nosso comportamento, mas a justiça é um dom de Deus que nos é dado em Cristo. Agora, a nossa justiça é Cristo. Portanto, não devemos mais nos ver como pecadores, mas como justos em Cristo. Essa é uma mentira muito poderosa. Se escolhermos acreditar que somos pecadores, nós jogamos gasolina no fogo e criamos uma profecia autorrealizável. Se você acredita que é um pecador, então você terá fé para pecar. E sempre que pecar, você sentirá que nada pode ser feito sobre isso, uma vez que isso mesmo que você é um pecador. Se você acredita que é um pecador, você verá uma série de evidências para provar que está certo. As pessoas dizem que sou um pecador, e eu mesmo vejo as evidências do meu pecado. Mas a palavra de Deus diz que eu sou justo. Eu preciso decidir a quem eu vou acreditar. É muito importante que entendamos que somos justiças de Cristo, somos nova criatura e o próprio Cristo veio habitar em nós para ser a nossa justiça. Quando acreditamos que fomos feitos justos, então começamos a andar de acordo com essa verdade. Não vamos mais lutar para que a palavra de Deus seja verdade. Vamos descansar na verdade da palavra. Como nos tornamos pecadores? Pedro cometeu o mesmo pecado de traição que Judas, mas ele permitiu ser amado pelo Senhor. Muitos são como Judas, que querem fazer justiça, punindo a si mesmo pelos próprios pecados. Quando fazemos isso, estamos simplesmente andando pela justiça própria. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira porque ela simbolizava a justiça própria. Num tempo em que deveria estar seca, aquela figueira estava verde como se tivesse fruto. A primeira menção de figueira na palavra de Deus é quando Adão e Eva tomaram 2 folhas e fizeram roupas para si. As cintas tipificam obras humanas tentando justificar diante de Deus. Amaldiçoe a justiça própria em sua vida. Renuncie toda a justiça própria diante de Deus e se aproprie da justiça que vem de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 19 diz:
porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Nós tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Você não é pecador por causa dos seus próprios pecados, ainda que recentemente os tenha, mas você é pecador porque herdou a natureza de Adão. Isso pode sim soar injusto para você, uma vez que não nos parece razoável ser condenado pelo pecado de um homem, mas Deus mostra a sua justiça, nos fazendo justos por causa da obediência de um só homem. Você se tornou justo por causa da obediência de Cristo. Do mesmo modo que você herdou o pecado de Adão, você agora herda a justiça de Cristo. No tempo em que você era pecador, certamente fazia boas obras, como dar comida aos pobres, ajudar os enfermos e coisas assim. Essas obras faziam justo diante de Deus? Certamente que não. Você era um pecador, existem pecadores decentes, existem pecadores realmente malignos, mas todos são pecadores. Não adianta ficar medindo a iniquidade dos pecadores, porque estão mortos, e o morto não pode estar mais morto que outro. Todos necessitam, igualmente, receber a vida de ressurreição. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode desfazer pelas suas próprias obras. Entenda que as suas obras não podiam mudar a sua posição de pecador. Quando você fazia boas obras, ainda assim era um pecador. Mas o mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Uma vez que recebemos a justiça, não somos mais pecadores. Ainda que estamos sujeitos ao pecado, podemos ainda pecar, mas não somos mais pecadores. O pecado não pode mais mudar a nossa posição de justos. O poder do pecado não é maior que o poder da justiça de Cristo que nos foi dada. Nunca julgue a sua posição pelo seu comportamento, mas sempre julgue o seu comportamento baseado na sua posição. A sua posição é que você é justo, então declare que o seu comportamento errado é agora inadequado para alguém justo como você. Mas nunca faça o contrário, nunca rejeite a sua posição de justo, porque você pecou. Isso não é um tipo de licença para pecar. Em primeiro lugar, porque a força do pecado não é a graça, e sim a lei. E também porque o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O problema é que pensamos que somos justos apenas quando confessamos o nosso pecado. Evidentemente, quando confessamos o pecado, mas a confissão não nos faz mais justos. Nós já somos feitos justos pelo sangue de Jesus. O dom da justiça, em 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muitos crentes vivem debaixo de condenação e derrota, porque pensam que a sua justiça depende do seu comportamento. Assim, quando se comportam bem, pensam que são justas, mas quando se comportam mal, presumem que perderam a sua justiça. Dessa maneira, a justiça deles é algo que depende completamente das suas boas obras. Mas a verdade é que, segundo a nova aliança, a nossa justiça é Cristo. Isso não depende mais do meu comportamento. Sou justo porque a justiça de Cristo foi transferida para mim. E quando eu caio em algum pecado, pastor? A resposta é simples. O Espírito Santo é a justiça de Deus em você. Se ele não deixou de habitar em você, tampouco você deixou de ser justo. As Escrituras dizem em Tiago 5,16 que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Quando lê isso, muitos crentes ficam pensando: se eu pudesse encontrar um justo para orar por mim. Mas que tal colocar o seu nome na frente, lá em Tiago 5,16? Você foi feito justo porque Cristo se tornou a nossa justiça. Somente descansando nessa verdade, você encontrará a perfeita vitória.
Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Nesse texto, Paulo afirma claramente que a justiça de Deus em nós é uma dádiva, um presente. A palavra dom significa exatamente isso, uma dádiva. Não é um estágio de crescimento espiritual, mas uma posição que nos foi dada pela graça. Não é fruto, é presente. Não há nada que você possa fazer para se tornar justos aos olhos de Deus. Quando nascemos de novo, Deus mesmo lança sobre nós o manto da justiça, como um presente, um dom destinado ao membro da sua família. Como isso pode acontecer? Jesus era a justiça de Deus, mas o homem e a sua expressão exata do pecado, corrupção e rebeldia. Com esse homem poderia chegar a Deus. Deus o fez em Cristo, que é mente humana, pode achar absurdo. Ele tomou sobre si o pecado e a maldição do pecador, a fim de transformá-la num homem santo e justo. Na cruz, o Senhor Jesus tornou-se o que eu era, assumindo a minha culpa, tornando-se pecado em meu lugar. E porque ele fez isso? Para que pela fé nele fosse feito justiça de Deus. Hoje, quando cremos em Cristo, acontece a grande troca. Recebemos a justiça de Cristo porque ele já levou os nossos pecados. Hoje, podemos chegar na presença sem qualquer condenação, o sentimento de culpa, como se nunca tivéssemos pecado. Agora, todas as vezes que Deus olha para nós, ele vê Jesus. Assim como ele olhou para a cruz e viu nela o pecador, ele agora olha para o pecador redimido e vê nele o seu filho. Éramos nós, com os nossos pecados, maldição, como estava em seu filho na cruz. Ali, porém, o pecado foi julgado, a justiça de Deus satisfeita, para que essa mesma justiça fosse transferida para todo aquele que crê. Consciência de justiça. O grande problema é que muitos crentes, apesar de ter sido justificados, desenvolvem mais uma consciência de pecado do que de justiça. Temos de entender que se a justiça de Deus está em nós, Deus não vê em nós o velho pecador em Adão, mas vê um novo homem em Cristo. Ele vê a justiça de Cristo, pois ela é agora que nos cobre. Pare de ficar pensando o tempo todo quanto você é pecador. Comece a meditar no imenso dom da justiça que lhe foi dado. Pare de ficar vasculhando à procura de pecado. Comece a perceber a presença do Espírito Santo em você. Medite no favor imerecido e não nos seus méritos. Você foi feito justo em Cristo. Essa justiça não é nossa, mas ela nos foi dada. Por causa dela, podemos entrar na presença de Deus. Devemos nos aproximar de Deus. Sabemos que somos aceitos, não na base do nosso bom comportamento, mas nos méritos de Jesus, que nos fez justiça de Deus. O sangue de Jesus foi derramado, por isso o preço da redenção foi pago. O pecado foi julgado e a justiça de Deus satisfeita. A justiça é pela graça somente. A justiça de Deus nos foi dada como uma expressão do seu amor e graça. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E somente quando o crente começa a se ver como justo na presença de Deus, que poderá experimentar vitória e levantar-se acima das acusações do inimigo, sem nenhuma condenação ou culpa. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 1. Aleluia. Pai, eu oro nessa hora por todos os irmãos que estão me ouvindo, para que eles tenham entendimento que nós somos justiças em Cristo Jesus, que o nosso pecado já foi perdoado, passado, presente e futuro. Nós cremos que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que a graça de Deus não se torne vã na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs,
Você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham revelação de que são justos em Cristo Jesus. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar a pregar a palavra de Deus. A cada oferta que você nos dá, nós levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador, seja um grande ganhador de almas para o Senhor. E Deus vai multiplicar a sua sementeira. Amém?